Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Café de Esperança de hoje. E eu quero colocar uma foto aqui de Eu estava voltando de Catanduva, que eu tinha ido visitar um dos meus melhores amigos que mora lá em Catanduva. E aí eu estava voltando e eu me deparei com essa placa e aí minha cabecinha já começou a funcionar. Eu lembro que eu tive que voltar o carro, virar, parar em frente a ela e tirar uma foto. Vou colocar a foto da placa aqui. Então, tá vendo? Bairro Pito Aceso, né? É o nome do bairro que eu me deparei lá. Bairro Pito Aceso. Vocês já pararam para pensar que uma letra faz toda a diferença? Nem? Você já imaginou o que seria a letra N colocada ali? Oh, meu bem. Já pensou você andando pela rodovia e aí você se depara com uma placa escrito bairro Pinto Aceso, você falaria E eu só sei, meus queridos, que eu só quis fazer essa brincadeira nessa postagem que eu fiz a partir dessa foto, para querer mostrar que uma simples letra faz toda a diferença. Na língua portuguesa nós temos diversos acentos e por vezes um acento faz toda a diferença, se ele é verbo ou não, se ele é substantivo ou se ele é verbo, depende do contexto da frase. Por exemplo, você pode falar, saia daqui, não é? Então eu poderia, por exemplo, se os cavalinhos estivessem aqui atrás, como no vídeo anterior, os cavalos estavam aqui atrás, agora eles estão aqui na minha frente. Então vocês não estão os vendo, mas eu poderia dizer a eles, saia daqui, né? No caso teria que ser no plural, saiam. Mas vamos imaginar que houvesse um cavalo só para dar certo o exemplo que eu quero usar, saia daqui. Então quer dizer, nesse caso é o verbo sair, porém eu poderia dizer, olha, a mulher está usando saia. Então, dependendo do contexto, ele pode ser verbo, a mesma escrita pode ser verbo, pode ser substantivo. E um acento faz diferença, uma letrinha faz diferença, ou às vezes é igual, exatamente igualzinho, mas depende a tonalidade, como foi falado. Por isso que a gente tem que perceber o contexto, por isso que eu sempre falo que o contexto das histórias, quando lá no canal Ponto de Vista, por exemplo, eu estou lendo os e-mails e eu falo, cuidado gente, porque o ser humano não é uma máquina que responde aos mesmos estímulos de maneira igual, por isso que a gente tem que entender as reflexões e colocar a partir do nosso contexto, porque dependendo do contexto, apesar de ser muito igual, mas ele tem uma nova conotação, tem um novo sentido, tem um sentido totalmente oposto, aliás. Então, essa questão da letra também, uma letrinha numa placa já faria toda a diferença, por exemplo, não é? Uma palavra passaria de pito, que é algo que você leva à boca. E se bem que esse exemplo de levar à boca, acho que não vai dar certo. Vamos... Isso passaria de pito, que é algo onde você deposita o fumo para, né, o órgão sexual, uma palavra usada para, né, a conotação um pouco mais chula e pejorativo do órgão sexual masculino. Então, quer dizer, uma única letrinha já fez toda a diferença. Às vezes, meus queridos, nós não damos conta de que um simples detalhe faz toda a diferença. Um simples sorriso, por mais simples que tenha sido, entendeu? Igual esse Nzinho, que ele é tão simples, mas ele fez toda a diferença ali dentro daquela palavra, fez com que a nossa cabeça pensasse, que a gente se irritasse. Pessoas, né, moralistas e conservadoras irritariam-se com uma placa dessa ao longo da rodovia, se sentiriam incomodadas, por exemplo, né?
como tem gente que se sente incomodada por causa que eu tô brincando aqui com essa situação, tem gente que é super, ai meu Deus do céu, não me rele, não me toque, não fala essas coisas pra mim. Então, a pessoa se sente ofendida. Então, veja bem, uma simples letrinha faz com que a pessoa passe da admiração para a revolta, não é verdade? Né? Passe do amor para o ódio. Então, simples detalhes na nossa vida também fazem a diferença. Um sorriso que a gente deu, um obrigado que a gente dirigiu a alguém, sabe? Uma palavra que demonstrou, portanto, que estamos agradecidos. Um simples por favor. Não é verdade, gente? Não é tão gostoso? A gente fala, nossa, que pessoa educada. A pessoa vem perguntar algo para nós e fala, por favor, você poderia me informar? Ai, por favor, você poderia... É outro nível, é outra coisa, é um detalhe, sabe? É um detalhe, mas que fez toda a diferença. São pequenos gestos que demonstram muita coisa e simbolizam muita coisa e carregam muita coisa. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acredito que os detalhes é que enriquecem a existência. E justamente a gente se perde em meio aos detalhes. A gente perde os detalhes da vida, a gente perde os detalhes da maravilha de contemplar um céu, a gente perde os detalhes de perceber que bom que eu estou respirando hoje. E aí então a gente considera que a nossa vida é enfadonha, que é chata, porque a maravilha e a beleza e o milagre se esconde nos detalhes. É como uma colcha de retalhos. A colcha de retalhos, ela é tecida a partir de pequenos pedacinhos de tecido, mas que podem proteger quando unidos, né? São pequenos pedacinhos que unidos podem proteger uma pessoa do frio. Percebamos detalhes que aquecerão o nosso coração nos momentos de inverno emocional pelos quais passamos. Diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, um beijo no seu coração e que você tenha um ótimo dia.